Días con todos. Le damos la bienvenida a un webinar más de, que presenta ZC junto a Cablix en esta ocasión. El día de hoy nos acompaña Daniel Franquevillos, si que pronuncié bien su apellido. Eh, Como le indico la modalidad, el webinar va a durar aproximadamente 1 hora. Va a ser entre 50 minutos la presentación. Al final de la presentación pueden realizar todas sus preguntas, que Daniel en este caso nos va a ir respondiendo todas sus dudas. Recordarles que el webinar también va a ser grabado y lo podrán volver a reprisar en nuestro canal de YouTube. Eh, al finalizar también, Daniel, vamos a estar en diálogo para poder facilitar la presentación a todas las personas que asistieron el día de hoy. Sin nada más que comentarles, damos el inicio al webinar de hoy. Puedes comenzar, Daniel. Muchos buenos días a todos. Mi nombre es Daniel. Déjame compartir la pantalla acá. Show my screen. Un segundito que tengo ahora. ¿Ya puede mirar mi pantalla, Michael? Sí, Daniel, ya vemos la presentación en PowerPoint. Sí, un segundito que voy. Espera un segundito. From the beginning. Acá. Ustedes miran ¿ustedes miran el PowerPoint completo o solamente una página? Se ve las páginas que salen en el lado izquierdo, las 6. Todavía no Sí, está con no, es que pantalla completa. entonces tengo que cambiar eso, espérate. En la opción abajo, Daniel, donde está aumentar el zoom de la página, puedes poner pantalla completa. Espera un segundito que es que trabajo usualmente con doble pantalla. Oh, ya. Un segundito que esa doble pantalla algunas veces no me ayuda mucho. Ahora sí creo que vamos. Ahora creo que está bien, ¿no? Sí, ahora sí la vemos pantalla completa, Daniel. Puedes Está bien, continuar. muchas gracias. Disculpa por eso. Bueno, No te muy preocupes. buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Prankevicius. Yo soy ingeniero electrónico y, bueno, entrenador oficial de Cablix para los entrenamientos, ¿no? Y con mucho gusto voy a hablar acá por 1 hora sobre fibras ópticas, ¿está bien? Eh, y soluciones para red GPON. Bueno, Cablix es una compañía que está ubicada en Hong Kong, ¿está bien? Y se dedica exclusivamente a fabricación de accesorios, ¿está bien? Para redes de computadoras, principalmente la parte de fibra óptica. Tiene toda una línea de UTP, pero la parte principal es de fibra óptica, ¿está bien? Fabrica todos sus productos y ZC Mayorista es el mayorista de esa línea para Ecuador, ¿está bien? Então, qualquer produto que queiram de la línea de produtos, es solamente consultar ZC Mayorista, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Em esse seminário, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre rede de fibra óptica, os tipos, as construções, o que é uma rede FTTX e como se usa a rede FTTX para uma solução de GPON, ok? Quais são os componentes de las redes ópticas, ok? Como os cables, os conectores, splitters, que são os divisores, y todo tipo de cajas, herramientas, ¿está bien? Y en el final hablo un poquito también sobre los equipos, ¿está bien? Esos equipos de GPON no son de Cablix, mas al menos voy a ir a hablar un poquito sobre eso, ¿ok? Bueno, basicamente, como se construye un hilo de fibra óptica, ¿ok? Un hilo de fibra óptica, ele é, bueno, bastante complejo,
ok? Então, não é algo tão sencillo quanto um hilo de cable, ok? Ele tem uma parte central que é, deixa-me correr acá um laser point, tá bem? Ele tem uma parte central que acá, um segundito, deixa-me tratar isso para cá. A parte central é chamada de núcleo e tem 9 micrones quando a fibra é monomodo e 50 ou 65 micrones quando a fibra é multimodo, ok? Essa parte não é pelable quando se vai fazer um conector, tá bem? Por arriba do núcleo há uma parte que é um revestimento que tem 125 micrômetros e também não é pelable, ok? Por arriba desse revestimento há um outro revestimento de tampão, ok? De 250 micrômetros, que esse sim é peleável quando vamos fazer um conector de fibra ótica, tá bem? Ou quando vamos fazer uma fusão. Sacamos essa parte, ok? E por arriba de todo isso, há uma jaqueta que tem 900 micrones, que está acá, que também é pelável, tá bem? Para que vocês tenham toda uma ideia, essa jaqueta, ¿sí? Tiene 900 micrones, que representa 0,9 milímetros, tá bem? Um pouco menos de 1 milímetro, tá bem? Essa parte central em inglês se chama core e essa cladding. Então, e assim é basicamente construído um hilo de fibra ótica. Bueno, os tipos de fibra ótica existentes são fibra óticas multimodo e fibra óticas monomodo, tá bem? As fibras óticas monomodo são as fibras óticas que basicamente não se usam para uma rede FTTX, tem um núcleo de 50 micrones ou 62,5, trabalham com uma longitude de onda de 850 a 1300, tá bem? E tem uma atenuação que trabalha aí em 850 está com 3,5 dB e em 1300 está com 1 dB. Não se usa essa fibra para redes GPON ou redes FTTX por conta da perda, tá bem? Tem uma perda muito alta, então não chega a distâncias muito largas, tá bem? Que usamos em uma rede GPON? Uma fibra monomodo ou single mode, tá bem? Que tem o núcleo com 9 micrones e trabalham de 1260 a 1675 micrômetros, tá bem? A atenuação típica é de 0,35 dB por quilômetro quando estamos trabalhando com um señal que tem longitude de onda de 1310 e 0,20 dB por quilômetro quando estamos a 1550, ok? Já vou falar a todos o que é longitude de onda, tá bem? A fibra multimodo señala dentro da fibra se vai por reflexões, ok? E em uma fibra monomodo, o señal se vai direto, sem reflexões, ok? E, portanto, tem uma pérdida muito mais pequena. Bueno. Espera un segundito, recolí eso. Ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es de los parámetros que están envueltos en una red óptica, ¿está bien? Usualmente en una red óptica hablamos mucho de longitud de onda, ¿está bien? Longitud de onda. ¿Qué sería la longitud de onda? Es el comprimiento, es el tamaño, ¿ok? La longitud
de um ciclo de um señal que é transmitido, ¿está bien? Entonces, cuanto más alta la frecuencia, mira, ese señal tiene frecuencia mucho más alta que ese. Cuanto más alto la frecuencia, más pequeño es la longitud de onda, ¿está bien? Y las pérdidas en una fibra varían de acuerdo con la longitud de onda, ¿ok? Acá una longitud de onda más grande porque la frecuencia es baja. Hablamos también de la potencia óptica. E sempre que a potencial, hablamos em dBs, decibeles, dBms, de verdade dBms, que são decibeles, tá bem? Não hablamos em vatios, porque vatios, usualmente, as potências são muito pequenas, tá bem? E se hablamos de vatios, vamos começar a falar de coisas como 0.00125 vatio. E aí a gente se queda confundida. Então, o que fazemos? Fazemos uma conversão de vatios para dBm ou para dB, se é caso de la pérdida. Se é pérdida, falamos em dB. Se é potência, falamos em dBm. Tá bem? E é uma escala logarítmica, ok? Bueno, como trabalham os dBs? Como disse, os dBs são uma escala logarítmica, os decibeles, tá bem? Temos que ter em mente o que está escrito acá. Isso é uma forma prática de pensar. Para cada 3 decibeles a mais em um señal, a potência é o doble. Para cada 3 decibeles a menos, a potência escala por la mitad. A cada 10 decibeles a mais, a potência se multiplica por 10. A cada 10 decibeles a menos, a potência se divide por 10. ¿Tá bem? E a parte boa de los decibeles é que podemos sumar e subtrair sem problema algum. Ou seja, se temos um señal com 4 decibeles que está passando por uma fibra e tem uma pérdida de 1 decibel, vai chegar aí adelante com 3 decibeles. Se os 3 decibeles, novamente, se tem uma pérdida de 7 decibeles, se vai a menos 4 decibeles. E assim por adelante, tá bem? Tenham em consideração que menos 4 decibeles, ou menos 14, ou menos 24, não são potências negativas, não são, ok? Eles representam uma potência positiva em vatios, tá bem? Pero que quando convertidos a decibeles, saem com um número negativo, tá bem? E outro ponto importante é que 0 decibeles equivale a 1 miliwatt, tá bem? Então, 0 decibeles não quer dizer que a potência é zero, não, a potência é 1 miliwatt, tá bem? Tenham todo isso em consideração, e isso vale não somente para fibra óptica, pero vale também para inalámbrico, tá bem? De forma que, por exemplo, uma antena de 30 decibeles, ok? Tem uma potência, se comparamos com uma antena de 33 decibeles, a potência de uma antena de 30 decibeles é metade, tá bem? Por quê? Porque 33, se salimos de 30 e vamos a 33, estamos sumando 3 decibeles. Quando sumamos 3 decibeles, significa que a potência é o doble, tá bem? Então, uma potência de uma antena de 33 decibeles é o mesmo, el doble, desculpa, que uma potência de uma antena de 30, ok? Tenham isso em consideração, e isso serve para inalámbrico ou para inalámbrico ou fibra óptica, tá bem? Bueno, os señales então que são transmitidos por uma fibra óptica, eles são divididos em bandas, tá bem? Então, e as bandas são divididas de acordo com sua longitude de onda, tá bem? Então, em esse gráfico, vocês podem mirar a longitude de onda, tá bem? A atenuação e os tipos de banda. Então, até, por exemplo, 1360 é a banda O. A banda E é de 1360 a 1460. A banda S e assim por adelante, tá bem? E cada tipo de fibra
trabaja mejor en una de las bandas, ¿está bien? Eso es importante al especificar la fibra. Típicamente, una fibra óptica debe tener como 0.35 dB de pérdida em la banda de, desculpa, em la longitud de onda de 1310, 0.25 em 1490 e 0.20 em 1550. ¿Está bien? Ese es el gráfico de la atenuación. Mira que la atenuación cambia con la longitud, ¿ok? E acá viene um ponto bastante sencillo, bastante importante, que é um fenômeno que passa em uma fibra óptica que é chamada de pico de água. ¿Qué es lo pico de agua? Pico de agua es una atenuación natural, ¿está bien? En una fibra causada durante la construcción de la fibra, durante la fabricación, por contaminación de iones de hidróxilo, ¿ok? Iones de hidróxilo contaminan la fibra que pasa a tener una atenuación en la banda E grande, llamada pico de agua, ¿está bien? Las fibras de mejores calidad y las fibras más recién, ya los fabricantes ya eliminaron el pico de agua prácticamente, ¿está bien? Ya prácticamente no hay más ese pico de agua, ¿ok? Mas hay que tomar cuidado cuando se compra una fibra, porque ao comprar uma fibra, você tem que estar seguro que a fibra que está comprando não tem pico de água, tá bem? Por quê? Porque em Japão vamos usar essa banda E, vamos usar frequências em banda E, ok? Então tenham isso em consideração, ok? Outro ponto importante da fibra é a curvatura que se pode fazer na fibra. Entendam que todas as vezes que se hace uma curvatura em uma fibra, se incrementa a perda em la fibra, ok? Curvatura significa perda, ok? Então, uma fibra com estándar R652D pode fazer uma curvatura com esse raio, ok? Então, a fibra pode chegar por acá, fazer uma curvatura máxima, assim, e bajar por acá, ok? Acá são os tamanhos reais, tá bem? E outros tipos de fibra, outras, bueno, vão ter distintas curvaturas, raios de curvatura máximo, ok? Então, basicamente, isso também é importante, porque, por exemplo, quando vamos comprar os cables drops, tá bem? Os drops, que usualmente são usados para conectar uma caja de terminação até a casa do cliente, não se pode comprar um cable drop com um raio de curvatura muito pequeno, tá bem? Não se pode comprar, há que comprar uno que permite raios de curvaturas, como por exemplo R657A2, tá bem? Que permitem raios de curvaturas mais pequenos, ok? Bueno, e por que usamos fibras ópticas? Usamos fibras ópticas por vários motivos. Um dos motivos é que se pode transferir uma alta taxa de dados, tá bem? Uma quantidade muito grande de dados. Outra, porque têm baixa atenuação. Entendam que quando estamos usando uma configuração FTTX para uma rede GPON, podemos chegar tipicamente até 20 quilômetros de distância. Ou seja, uma OLT se pode estar a 20 quilômetros do cliente, que é uma ONU, até 20 quilômetros, tá bem? Então, isso é uma distância bem interessante, bem boa, ok? Outro ponto é que não há nenhuma interferência eletromagnética ou magnética em uma fibra óptica, tá bem? ¿Por quê? Porque a fibra trabalha com luz. Ojo, porque se você usa uma fibra óptica com uma proteção metálica, com um duto metálico adentro da fibra, o duto sí pode ter uma
una inducción, ¿está bien? Porque es metálico, pero la inducción en el ducto no va a interferir en el señal de la fibra óptica. Ahora, puede ser que esa inducción sea tan grande que va a calentar la fibra óptica hasta el punto de derreter la fibra óptica y la fibra óptica se parte, ¿está bien? Eso ya escuché que pasó en algunos casos, ¿ok? Então, hay que tomar mucho cuidado cuando estamos especificando una fibra óptica y queremos una protección ahí de un ducto metálico, ¿ok? Una otra importância da fibra óptica, e que vou falar em el final dessa apresentação, não está acá, é que a fibra óptica pode simultaneamente, ok, transmitir sinais com longitude de ondas distintos. Isso é bastante importante, tá bem? Você pode ao mesmo tempo mandar sinais com longitude de ondas distintos. Esses sinais não interferem um em el outro, ok? Eu vou ensinar bastante isso durante esse tempo da apresentação. As fibras ópticas também têm um menor tamanho e peso, tem mais segurança e proteção. ¿Por quê? Porque não se pode hackear uma fibra óptica, por exemplo, ok? E, bueno, em muitos países eu escutei isso, então estou pondo aí como uma vantagem da fibra, que por não ser de cobre, por não ter cobre aí em la fibra, os delinquentes não têm interesse em roubar, tá bem? Então, hoje em dia, os delinquentes estão um pouco mais inteligentes ou conhecedores da tecnologia e, portanto, usualmente não partem uma fibra óptica, porque sabe que não tem valor, não tem como vendê-la, ok? Bueno, vou falar um pouquinho agora de tecnologia também, que é a parte de uma transmissão ponto multiponto em fibra óptica, tá bem? As transmissões ponto multiponto são as transmissões que usualmente usamos para uma rede GPON, tá bem? Ou seja, utilizamos uma FTTX para uma rede GPON. Bueno, e que quer dizer FTTX? Tá bem? FTTX quer dizer Fiber to the Place, ok? To the X, Fiber to the X, ou seja, Fiber hasta el hogar, tá bem? Podemos reemplazar esse X por um H, e então vai ser Fiber to the Home. Podemos reemplazar por um D, Fiber to the Desk. Podemos reemplazar por um A, Fiber to the Antenna, ok? Então, é a fibra hasta um hogar, tá bem? Por meio, e basicamente, vamos mirar nos próximos minutos, que por meio de uma fibra óptica, um conjunto de fibra óptica que estão conectadas, podemos enviar um sinal de comunicação, tá bem? De um local a outro, ok? Usualmente, as fibras ópticas estão reemplazando as instalações exteriores de coaxiales e as linhas de teléfonos de cable, tá bem? Porque está todo hoje sendo transmitido por fibra óptica, tá bem? É um tema, FTTX é um tema relativamente novo, pero que sigue crescendo muito por todo o mundo, tá bem? Por la capacidade de ancho de banda, por la simplicidade, por el bajo costo, tá bem? Por poder transmitir sinais com longitude de ondas distintos e outras vantagens, ok? Acá, permite uma maior fiabilidade de los serviços de internet, vídeo e voz, que seria um triple play, ok? Bueno, acá é um exemplo de uma rede PON usando FTTX, tá bem? PON quer dizer Passive Optic Network, é uma rede óptica passiva, tá bem? Como seria isso? De uma oficina central, você sai com uma fibra que chega até um ponto e que se divide passivamente, tá bem? Não há que ter um equipo em esse local, isso é dividido passivamente, e de aí se vai às casas das pessoas, tá bem? Com isso podemos fazer uma rede
com custo reduzido, tá bem? Com escalabilidade, porque, por exemplo, se essa casa de verdade é um apartamento e queremos dar señal a mais gente em esse apartamento, você pode pôr um outro splitter acá, dividir esse señal em 8, em 16 e mandar para 16 casas. Ou seja, você pode ter escalabilidade, tá bem? E com isso, vai ter um prazo muito mais curto para amortizar a inversão que hice. Ok? Vamos volver acá um segundito que quero falar uma coisa. Rede de fibra ótica, uma rede GPON, tá bem? É algo que você tem que pensar em largo prazo. É algo, é uma inversão importante que há que pensar em largo prazo. Há que comprar componentes de boa qualidade. Algo que vai tardar aí ao menos por 20 anos, tá bem? Não se pode pensar em comprar produtos porqueria, sem marca, sem um respaldo de um fabricante ou de um distribuidor local, porque esses produtos, em pouco tempo, 5 anos, 6 anos, você já empieza a ter que reemplazar coisas, tá bem? E, e isso é muito custoso, isso é muito malo, porque quando se para uma fibra ótica, você pode estar parando aí centenas ou mesmo milhares de clientes, tá bem? Então, há que tomar isso em consideração, comprar coisas de boa qualidade, que tenham respaldo. Por muitos países que eu passo, ou passava, não, antes do coronavírus, vou volver a passar em el futuro, haciendo entrenamientos, certificaciones oficiales de Cablix. Yo siempre escucho hablar de las compañías que están ahí haciendo entrenamiento, de todos los problemas que pasan de calidad de productos, ¿también? Algunos se puede solucionar, otros no, ¿ok? Otros simplesmente hay que reemplazar un cable completo de fibra óptica, ¿tá bien? Então, muito cuidado com isso. Isso é um ponto muito sencillo, ¿ok? Então, bueno, seguindo, em uma rede PON, e vou falar acá mais especificamente da rede GPON, que são as redes mais populares hoje em dia, basicamente, como eles trabalham? Como se trabalha em uma rede PON? Você manda, a OLT vai mandar paquetes de dados, tá bem? Que vão correr por uma fibra, que pode até 20 quilômetros, tá bem? Chegar em um splitter. Esse splitter, como eu já disse, é um divisor e é um divisor passivo. Não há que pôr energia aí, tá bem? Esse divisor divide o señal luminoso para as ONUs que estão em las casas de los clientes ou em los negócios del cliente, tá bem? E a ONU identifica qual paquete tem que deixar passar para adelante e esse paquete chega ao usuário, tá bem? Tenha em consideração que quando a OLT está transmitindo esse señal, tá bem? Esse señal é transmitido em uma longitude de onda de 1490, ok? Tenha isso em consideração. 1490. Quando o señal está sendo transmitido de el usuário até a OLT, o señal é transmitido em 1310, tá bem? Com isso, é aquilo que falei para vocês anteriormente. Se transmite señales de longitude de ondas distinto por arriba da mesma fibra óptica, do mesmo hilo de fibra óptica, ok? O usuário envia o señal até a ONU, isso é a computadora ou um ruteador do usuário, envia o señal até a ONU, que manda señal para adelante até Splitter, Splitter junta todo isso e manda para a OLT, que recebe esses señales, esses paquetes em 1310. Ok? Isso já é um esquemático um pouco mais detalhado de como seria uma rede de distribuição de fibra óptica mais complexa, tá bem?
¿Cómo sería? Bueno, usted puede poner, por ejemplo, una OLT que está con señal GPON de voz y datos. ¿Está bien? Esa señal va hasta un multiplexador, ¿ok? Va a pasar por un multiplexador que va a juntar esa señal con un señal de video, ¿ok? Señal de video. Esses dois señales juntos são atirados em la fibra ótica, que vai passando vai sendo dividido por los splitters, tá bem? Hasta chegar à la casa del cliente ou ao negócio del cliente. Aí, chegando em uma ONT, basicamente, você vai poder, o cliente vai poder ter um señal de teléfono, um señal de TV e um señal de internet, tá bem? Dados, ok? Algumas vezes vocês vão mirar que eu hablo acá como ONU, outras como ONT. La ONU é o equipo que Optical Network Unity, tá bem? Que é o equipo que simplesmente trata o señal GPON, ok? Uma ONT já é um equipo que é um Optical Network Terminal que tem uma ONU aí adentro, mas algum outro equipo que está junto aí em mesma caja, ok? Que pode ser, por exemplo, um switch de 4 portos, pode ser um ruteador inalámbrico, ok? E então estamos falando de ONT, ok? Basicamente essa é a forma, um esquemático de uma rede GPON, ok? Com isso, vamos ter a transmissão da OLT acá em azul, que é hecha em 1490, que se chega a todos os clientes, uma transmissão da señal de vídeo em 1550, outra longitude de onda, está bem distinta dessa, e quando a OLT recebe a señal, ok? Esse señal acá, recebe em 1310, ok? Isso se chama coexistência, tá bem? A fibra ótica permite coexistência, ou seja, existência de existências de señales, vamos dizer assim, de longitude de ondas distintos por arriba del mesmo hilo óptico, tá bem? Não se usa 2, 3, 4 hilos. Estou falando, isso acá é solamente um hilo óptico, ok? Vamos adelante agora a passar a la parte que mais interessa, que são os componentes passivos, tá bem? Que são exatamente os equipos que Cablix hace, tá bem? Então, aí, vamos seguir adelante em isso. Bueno, lo principal componente pasivo, vamos dizer, o primeiro que vamos tratar acá, são os cables ópticos, tá bem? Los cables ópticos tienen que ser muy bien especificados, ¿está bien? Muy bien especificados. Y tenemos que pensar en los cables ópticos como dos categorías grandes, ¿está bien? Una categoría es la categoría de los cables ópticos que son para ductos subterráneos o enterrados directamente, ¿está bien? Ductos subterráneos o enterrados directamente. Bueno, a primeira especificação que temos que fazer quando estamos especificando um cable para que esse cable tarde 20 anos é saber se queremos comprar um cable com a capa exterior, essa parte negra, de HDPE ou PE. Tá bem? Qual é a diferença? A diferença é que HDPE é High Density Poliestireno e PE simplesmente poliestireno, ¿está bien? El High Density poliestireno es un cable un poco más caro, ¿está bien? Pero por ser más denso, ¿ok? Él bloquea más la humedad de entrarse en un cable, ¿ok? Y usualmente, por ser más denso, son cables más finos, ¿ok? Son cables más delgados.
não significa que são mais débiles, não, muito ao contrário, são cables que bloqueiam mais a água. E, claro, são um pouco mais caros. Se queres economizar em la capa del cable, você pode comprar um cable PE, pero que são de poliestireno regular, ok? E, claro, um pouco mais econômico e um cable que vai tardar menos, porque tem mais, tem mais menos densidade, desculpa. O cable sempre vai ser de acrilato, de fibra ótica de acrilato, ok? Você tem que especificar se quer um cable single mode ou multimode, ok? Claro que para uma rede GPON, já falei, o cable tem que ser single mode, ok? Tem que especificar se o cable vai ser instalado direto em ducto, se vai ser instalados diretamente enterrados, ok? Diretamente, se vai direto à terra, que são os direct buried, ou e se são protegidos com uma armadura de acero corrugado, ok? Ou para uso em duto, ou armadura de acero corrugado para uso diretamente enterrado, tá bem? Essa é exatamente a armadura que diz que pode sofrer aí uma interferência ou pode vamos dizer, se você tem uma descarga atmosférica em um poste ou em um local cerca desse cable, que é a cerca de onde esse cable está enterrado, isso pode causar uma indução magnética em essa armadura de acero e essa indução pode criar uma corrente aí, uma corrente elétrica por la armadura de acero e essa corrente elétrica pode chegar a ser tão grande, ok, que vai derretir o cable. O cable se divide, se parte, ok? Então, há que tomar cuidado com isso, de aterrizar a armadura de acero quando estamos trabalhando com esse tipo de cable, ok? Os cables podem ser llenos de gel adentro, acá adentro do cable, pode estar cheio de gel ou secos. Orientamos para que se compre um cable cheio de gel, ok? Por quê? Porque o gel acá adentro llena as partes vazias do cable e não deixa que a umidade penetre aí, ok? Porque todo o cable interiormente já está cheio de gel, ok? Temos que especificar também de quantos hilos são os cables. E mira, há cables de 2 até 144 hilos, tá bem? Então, há que pensar em tudo isso antes de especificar um cable que vá em um duto ou enterrados diretamente. Outra classe de cables são os cables aéreos, tá bem? Os cables aéreos, eles são de dois tipos. Eles são autossustentáveis ou autossusteníveis e cables aéreos para coser, tá bem? Que eles se prende esse cable em um cable de acero, tá bem? Se prende e o cable de acero é que vai suportar o cable aéreo, tá bem? Então, há dois tipos. Os mais usados são exatamente os cables autossuportáveis, tá bem? Esses cables também podem ser de HDPE ou PE. Há que especificar se é um single mode ou multimodo, claro que vai ser multimodo, tá bem? AS, se vai ser um cable AS ou ADSS, que é um cable autossustenível, tá bem? Se vai ser um autossustenível em um duto único ou um cable de rede de subscritor, tá bem? Então, há que pensar em tudo isso. Se o cable é um cable ADSS, temos que saber a distância máxima entre os postes por onde esse cable vai passar, tá bem? Então, se você vai passar por postes em 10 quilômetros e há alguns postes de 40, outros de 60, outros de distância entre os de 80 e outros de 100, há que especificar um span de 100, tá bem? Sempre temos que especificar por la distância máxima, ok? Isso é bastante importante. Esse span
es que va a garantizar que el cable va a soportar la presión, ¿ok? Por la distancia entre postes. Então, claro, cable, se você vai instalar cable onde os postes estão a 100 metros de distância, o cable tem que ser construído de uma forma. Se os postes estão a 200 metros de distância, o cable tem que ser construído de outra forma. É cable mais caro, tá bem? Mais robusto, porque vai suportar uma pressão mais grande, tá bem? O cabo pode ser cheios de gel ou seco. Os cables de Cablix são tipicamente cheios de gel, ok? Tem que especificar de quantos hilos, tá bem? E pode especificar também se é jaqueta padrão ou se é jaqueta retardante a fogo, ok? Também os cables de 2 a 144. Bueno, outro cable importante em uma construção, em uma instalação FTTX para GPON, são os cables drop. Esses cables são cables que são usados para conectar uma caja de terminação, aonde chega cable exterior grueso com múltiplas fibras, para sair dessa caja e chegar até o cliente. Tá bem? Para sair da casa e chegar até o cliente, que seria a última milha, se usa cable drop. Tá bem? Isso é bastante conhecido, bastante sencillo. Ok? Acá há algumas fotos de cable ADSS regular, cable blindado, onde se pode mirar acá a parte metálica, e cable figura 8, tá bem? Com uma parte metálica também. E, claro, há montão de tipos distintos desses cables. Los cables também, solamente para que tenham essa informação, eles vienen adentro de las fibras ópticas adentro de cable, vienen com colores distintas, tá bem? Que são usadas para identificação e documentação de uma rede, tá bem? Usualmente são divididos os cables em grupos de 12, cada tem sua própria color, e o grupo seguinte, de los próximos 12, vai ser repetir as mesmas colores com uma linha negra, ok? Usualmente dessa forma que estão as colores das fibras ópticas adentro de cable exterior, ok? Bueno, acá também é importante para falarmos das vantagens de los cables outdoor de Cablix. Bem, quais são as vantagens? Primeiro, es que Cablix tiene dos fábricas, una está en China, otra está en India, y podemos, si tenemos un problema como ese de, por ejemplo, coronavirus en China, se puede enviar los cables de otra fábrica que está en India, ¿está bien? Tiene una variedad muy grande de cables aéreos, ADSS, cables de coser, ¿está bien? Subterráneos, podendo ser HDPE ou PE. Os cables de Cablix têm uma excelente relação entre custo-benefício, tá bem? E usam fibras ópticas de alta qualidade, tá bem? De fabricantes renomados, como por exemplo Furukawa. Eu não sei se é conhecimento de todos, pero há fabricantes, há vários fabricantes de cables de fibra óptica em el mundo, pero não há muitos fabricantes de fibra óptica, tá bem? Usualmente, os fabricantes de cable compram fibras ópticas de alguém que se dedica exclusivamente a isso, tá bem? E as fibras ópticas de cable são de muito boa qualidade e vamos dizer assim, não têm algumas das coisas que vamos falar acá na sequência, tá bem? Como, por exemplo, as fibras ópticas de cable que têm núcleos uniformes. Que seria núcleo uniforme? O núcleo que tem o mesmo diâmetro ao largo da fibra, tá bem? Vamos suponer que estamos usando uma fibra de baixa qualidade, tá bem? Uma fibra sem marca, uma fibra econômica, tá bem? Que passa é o seguinte, podemos chegar a ponto onde vamos empalmar a fibra dessa forma, pero a firma, uma das fibras tem núcleo mais grande que a outra. Quando se hace empalme acá, de qualquer que seja o empalme, por conector ou por fusão,
acá va a ser un local de alta pérdida, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el núcleo no es uniforme. Eso no pasa con los cables de Cablix, ¿está bien? La fibra óptica de Cablix no tienen atenuadores. Un segundito. Uno de los, una de las, de los puntos importantes es que la fibra de Cablix no tiene atenuación por pico de agua, ¿ok? Las fibras também de Cablix não têm, são sem desplazamento lateral de núcleo. O que significa isso? Significa uma fibra com mala construção, onde o núcleo está bailando ao largo da fibra. Sube, baja, vai para a direita, vai para a esquerda, esse aqui de bailando aí adentro, ok? Quando você vai empalmar, ok? Você passa por uma situação dessa, onde um lado da fibra tem o núcleo para abaixo, o outro para arriba. O núcleo não são cêntricos, não estão centralizados. E com isso, que vai passar acá? Altíssima pérdida, ok? Podendo chegar a uma exageração, como eu puse acá, ok? Isso é uma exageração, claro, de um núcleo não se conectar ao outro. Se passa uma situação dessa, não há o que fazer, ok? Há que reemplazar a fibra óptica exterior, há que sacar os quilômetros e quilômetros de fibra e pôr outro, ok? E outro ponto importante é que o índice de reflexão do núcleo é uniforme, tá bem? Isso também é bem importante, porque quando se empata em fibras com índice de reflexão distintos, há uma pérdida muito alta, tá bem? Há uma pérdida muito alta. Vamos seguir acá que estamos bastante coisa todavía. Bueno, los conectores ópticos que usamos em instalações de fibra óptica são de vários tipos. ST, que não se usa para a rede GPON, para FTTX. FC, também não. São muito populares em instalações de cable, de TV a cable. SC, com ferrula de 2.5, são os mais utilizados, e LC são pouco utilizados também, são mais utilizados para uma situação de uma conexão ponto a ponto, tá bem? Mas são pouco populares, ok? De los SC, de los conectores SC, temos alguns tipos também. Hoje em dia, os mais populares são os UPCs e os APCs, tá bem? Que é um conector UPC? Um conector SC-UPC, ele tem a ponta da fibra. Acá também é uma exageração, não é tão distante, mas a ponta da fibra está um pouco arredondada, tá bem? Com isso, se comparamos com uma ponta reta, um conector com ponta reta, tá bem? Tem uma pérdida de retorno muito mais pequena, tá bem? E se o conector tem um ângulo, tem uma pérdida mais pequena todavia, que seria um APC, tá bem? Os conectores UPCs são identificados por la color azul, do conector APC por la color verde, ok? Então, tenham isso em consideração. E muita gente, muitas vezes, me pergunta, por que então não se usa solamente APC e não se usa UPC? É porque o primeiro conector que foi criado foi o UPC. Primeiro o flat, depois se passou a PC, depois a UPC, tá bem? Então, há muitos equipos que todavia têm conectores UPCs. Então, não se pode deixar de ter esse tipo de conector, tá bem? Porque o equipo está listo, a hembra do equipo está lista para receber um conector UPC. Então, aí não se pode conectar um APC, porque se se conecta um APC em um local de UPC, vai ter uma altíssima pérdida, ok? Bueno, acá então estamos com os dois tipos de conectores. A nível de preço, eu creio que são praticamente o mesmo preço, tá bem? Mas os UPCs são recomendáveis para sistemas onde estamos usando menos de 10 GB, ok?
Y los APCs para más de 10 GB, ¿ok? Por la pérdida de retorno, ¿ok? Voy a hablar un poquito de pérdida de retorno en la secuencia. Vamos suponer que ustedes hacen una conexión a donde un conector está conectado de esa forma al otro. Esa parte que junta los dos conectores, muchas veces trabaja como un espejo, ¿está bien? Si es plana, así, trabaja como un espejo. Então, parte da luz que intenta passar por acá, choca e volve para trás. Isso chamamos de perda de retorno, ok? Se o conector é dessa forma, que seria aí ou um flat, ou um PC, ou um UPC, a quantidade de luz que volve para trás é mais grande, ok? Já em um conector APC, há um ângulo, ok? Então, a luz que choca acá, por el efeito de um espejo, ela não pode volver para trás reto, ela vai volver com um ângulo. E com isso, não há tanta perda de retorno. Vamos dizer, a passagem da luz por um ângulo é melhor do que por uma superfície plana, tá bem? Dessa forma, temos que sempre usar conectores azules com adaptadores azules, verde com verde. Todo o restante acá não trabalha muito bem. Azul, azul, com uma hembra verde, não é bueno, isso também não é bueno. E isso é muito malo. Poner um conector APC conectado a um UPC, muito mala prática, tá bem? Não hagam isso. Acá, quando hacemos a conexão, podemos ter vários tipos de problema. Uma distância muito grande entre os conectores. Quando isso passa? Quando o conector hembra que estão usando é de mala qualidade, tá bem? Vai deixar um espaço entre os dois conectores. E isso vai causar uma perda grande. Quando não há concentricidade do núcleo, quando há distintos materiais em el núcleo com índices de reflação distintas, e quando o núcleo é mais grande que o outro. Então, tudo isso, quando não há coaxialidade, não estão em el mesmo centralizados, tá bem? Se o conector hembra não é de boa qualidade, pode ter um problema axial acá e ter perda. Todo isso são perdas por conta da qualidade de los conectores, de los adaptadores e de la fibra que se está usando. Ok? Bueno, outros componentes de la rede são os pigtails, um componente importante, que é um cablezito para uso interior, com um conector em uma ponta e sem nada em la outra. Ok? Esses são os pigtails. Acá seria um caso de um pigtail com conector APC, tá bem? Isso já seria um patch cord, que é um cable para uso interior com conectores em las duas pontas. De um lado, ele tem um conector UPC, do outro lado, um APC, acá como esse, por exemplo. Tá bem? E há muitos tipos distintos de pigtails de patch cords, tá bem? Muitas companhias instaladoras, eles compram solamente os patch cords, tá bem? E quando necessitam de um pigtail, partem esse patch cord em la metade e passa a ter dois pigtails, ok? Um problema muito grave que passa com as fibras é a suciedade quando estamos fazendo um empalme, que pode ser, vamos dizer, aí, por fusão ou mecânico com conectores. A suciedade que há em la fibra podem causar uma perda muito grande se é um material grande, como de 5 micrones, micrômetros, tá bem? Isso é um grande, ele vai causar
que os conectores não podem se costar um em outro. Vai ter algum espaço de ar em meio que vai causar uma perda muito grande. Então, sempre que se vai conectar um conector ou que se vai trabalhar com uma conexão ou coisas desse tipo, há que limpar muito bem os conectores e as fibras, ok? Essa é uma foto, basicamente, de um conector sucio, tá bem? Essas partículas que estão acá vão causar huecos de aire, pode causar arranhazos e danos irreparáveis a uma fibra ou a um conector, tá bem? Os conectores SC mais populares são os fast connectors, ou conectores rápidos. Como são esses fast connectors? São conectores que já vêm com uma fibra óptica cá dentro e a ponta desse conector já vem de fábrica pré-polida, ok? Já vem polida com polimento de fábrica. E tem uma fibra que vai até adentro do conector. Quando vocês preparam uma fibra, metem a fibra por detrás do conector, essa fibra sigue por um canal, encontra a fibra que está acá e faz uma conexão com barra pérdida, tá bem? Isso todo se pode fazer com uma técnica, só há uma técnica para fazer isso. É bastante rápido, por isso os conectores se chamam Fast Connector. E esses conectores se converteram em algo muito popular e muito usado em todo o mundo, tá bem? São algo bastante interessante. Durante o treinamento oficial ou a certificação oficial que hacemos em los países, usualmente ensinamos a gente a fazer todas essas coisas que estamos falando. Ensinamos a gente a fazer conectores, a limpiar as fibras, fazer empalmes por fusões e toda essa classe de coisas. Bueno, quais são as vantagens de los conectores de cables? São conectores com ferrula de cerâmica, também. ¿Qué sería la ferrula de cerámica? La ferrula de cerámica es esa parte blanca que está acá, la punta del conector, ¿está bien? Muchos conectores de baja calidad tienen la ferrula de plástico, ¿está bien? Cuando se instala por la primera vez, todo va bien, ¿ok? Todo va bien, todo va a se conectar y o provedor de internet vai se quedar bastante satisfeito porque economizou alguns centavos em el conector. Excelente. Pero com o passar do tempo, a ferrula, por calentar, esfriar, calentar, esfriar, e por ser de plástico, vai se, vamos dizer, mover para um lado ou para outro, vai se entortar, vai se cambiar para os lados, tá bem? Vai cambiar de la forma. Por quê? Porque não é cerâmica. A cerâmica resiste à variação de temperatura, umidade e tudo. O plástico não, ok? Então, em passado alguns meses, empiezam a ampliar as perdas em esse conector, até o ponto de desconectar os clientes. Em esse caso, o provedor de internet, que economizou alguns centavos, vai gastar uma quantidade importante e vai molestar os clientes, porque vai ter que reemplazar todos esses conectores, tá bem? E o cliente vai se quedar molesto porque vai quedar-se algumas horas sem internet. Ok? Bueno, são conectores de barra pérdida, os conectores de cable que são de barra pérdida, muito fácil de armar, muito rápido, uma excelente relação entre custo-benefício, uma excelente precisão em concentricidade e uma excelente precisão axial, ok? Muito buenos conectores e que são exportados para o mundo todo e como disse inicialmente, em Equador temos um aliado de negócios muito importante que é ZC Mayoristas. Bueno, dando sequência, vamos falar agora um pouco de los divisores, tá bem? Ou splitters,
ok? Os divisores são são acessórios passivos que têm essa forma. Eles, a luz vai chegar por um lado, por esse conector, em esse caso, vai entrar em el splitter e vai sair por las portas del splitters, tá bem? Fisicamente, o que passa é que acá dentro há uma peça de cerâmica que tem umas ranhuras, tá bem? E por essas ranhuras, a luz vai passar, ok? E vai se dividindo, ok? Então, você pode ter um splitter de 2 até 64 salidas, tá bem? Os splitters de Cablix podem vir com ou sem conectores, tá bem? Porque muitas vezes acá você vai fazer uma fusão, então você não necessita pagar mais caro para ter os conectores, porque você vai ter que picar e atirar os conectores na basura. Então é melhor que comprem splitters sem conectores, tá bem? E os splitters podem ser balanceados ou não balanceados, tá bem? Que seria isso? Seria, por exemplo, acá. Vamos suponer que esse splitter seja um splitter de 1 para 2, tá bem? Um splitter de 1 para 2, com solamente 2 portos de salida. Você teria, por exemplo, um splitter não balanceado, sairia em uma porta 10% da luz, em outra porta 90% da luz. Isso seria um splitter não balanceado. E um splitter balanceado sairia 50%, 50%. Tá bem? Em la continuação, temos acá, em la sequência, temos acá uma tabla importante que vai ensinar a perda de um splitter, tá bem? Basado em no número de portos, ok? Então, acá é para um splitter que tem solamente uma entrada, acá para splitter com doble entrada. Splitter com doble entrada quase não se usa, tá bem? Se usa solamente quando se quer deixar uma das entradas para fazer testes com o TDR, tá bem? Deixa-se uma entrada aí sem conectar nada. Usualmente, os splitters têm solamente uma entrada. Um splitter, por exemplo, de 8, ele tem uma pérdida de 10.5 por porto, tá bem? Por quê? Porque a luz vai ser dividida por 8. Então, não é exatamente que é uma pérdida, tá bem? Mas é sim uma... É que a luz é dividida, então por isso vai chegar solamente 10, com 10 dB a menos, tá bem? Por porto. Isso é normal. E a uniformidade é quanto esse valor pode variar. Então, acá de 10 pode variar de 9.5 a 11.5, porque a uniformidade é 1, tá bem? Então, essa tabla se usa muito. Uma pérdida por inserção em los divisores não equalizados é dessa forma, tá bem? Então, por exemplo, se temos um divisor 1090, aonde em uma porta sale 10 e a outra 90 de la luz, em uma porta você vai ter uma pérdida de 10.5 dB, em la outra porta, a pérdida de 0.55, ok? Acá seria uma instalação, um esquemático, um diagrama de uma instalação onde temos divisores balanceados e não balanceados. Para que usamos os divisores não balanceados, que muita gente não usa? Usamos quando, por exemplo, o primeiro grupo de clientes está muito cercano da OLT, tá bem? Então, se ponemos acá um divisor balanceado, os 50% de poder que vai chegar acá, tá bem? Que vai barrar por acá e vai ser dividido em 8, vai chegar um poder muito alto à ONT, tá bem? Ojo, porque as ONTs não podem receber um sinal muito alto, ok? Não podem. Seria aí como o caso de alguém que está falando contigo, hablando muito alto contigo. Pode chegar a um ponto que você, de tão alto que a pessoa está falando, você passa a não escuchar a pessoa,
¿Está bien? El mismo pasa con el equipo, con la ONT. Típicamente, una ONT va a trabajar con el señal de menos 5 decibeles, dBms, até menos 25. ¿Está bien? Ahora, entonces, si usted entrega acá un señal de 5 decibeles o de 0 decibeles ou de menos 1 decibel, muito provavelmente essa ONU não vai compreender. Então, isso acá, esse divisor não equalizado, ele serve para barrar o nível de señal que está chegando acá, tá bem? E assim vamos fazendo ao largo da instalação. Claro que isso acá vamos ter uma fibra, por exemplo, de 1 km, acá uma outra fibra de 1,5 km, acá 2 km, e assim por adiante. Pero vamos ponendo divisores não equalizados, tá bem? Muita gente não se dá conta de isso e tem problema na instalação, tá bem? Tenham isso em consideração. Um señal, por exemplo, de menos 5 dB é um señal alto. Tá bem? É um señal importante, ok? Não pensam que por ser menos 5 significa que o señal é malo. Não, não. Menos 5, menos 10, menos 15, todos são señales bastante buenos, ok? Então, tenham isso em consideração, que justifica muitas vezes usar os divisores não equalizados. Bueno, ¿cuáles as vantagens de los splitters de Cablix? Tienen excelente relação entre custo-benefício, são testados uno a uno e certificados uno a uno. Todos os splitters de Cablix vienen com sua hoja de testes, tá bem? Todos eles, sem exceção. São disponíveis com ou sem conectores, de várias salidas distintas, podendo ser com conectores APC ou UPC. Tiene uma barra pérdida e usam conectores com ferrule de cerâmica, tá bem? Importante. Em la sequência, vamos falar um pouco de empalmes óticos, ok? Há dois tipos de empalmes mecânicos e empalmes de fusão. Não vou falar de empalmes mecânicos porque isso tem uma pérdida muito alta, tá bem? Muito alta. E são muito custosos. As partes acá, os acessórios para fazer um empalme mecânico é muito alto. Então, hoje em dia, se usa muito empalme por fusão, que é hecho usando uma empalmadora de fusão ou uma fusion machine, ok? Os empalmes usualmente se quedam adentro de uma caja de empalme. Cablix tem muitos tipos, muitos modelos e ZC tem um inventário muito importante de vários tipos distintos de cajas, tá bem? Essas cajas, como trabalham? A fibra, bueno, entra por um local, entra acá por uma parte e salen outras fibras por outro e as fibras são empalmadas uma a outra e os empalmes se quedam acá dentro da fibra, tá bem? Usualmente as fibras, as cajas, desculpa, são divididas em tipos, tá bem? São cajas de distribuição, cajas de terminação, cajas de superfície e outras, tá bem? Isso seria uma caja de distribuição, modelos de cajas de distribuição, tá bem? Muitas vezes as cajas são mistas, tá bem? Servem tanto para distribuição quanto para terminação. Outro ponto importante é que muitos instaladores de fibra, eles querem entrar com uma fibra de 48 hilos, por exemplo, em uma caja, sair com a mesma fibra e deixar aí 2 hilos solamente, ok? Então, a caja que vocês vão usar tem que permitir sangrado do cable, tá bem? Há que permitir o sangrado do cable. O que significa isso?
Sangrado de cable é quando agarramos um cable de uso exterior, sacamos a capa exterior do cable e metemos todo isso adentro da caja, tá bem? Partimos solamente as duas fibras que queremos deixar acá. E as outras 46 fibras desse cable vão seguir para adelante em el mesmo cable, sem partir a fibra. Ok? Para isso, a caja que você vai usar, a caja de distribuição, tem que permitir sangrado de cable. Ok? Tenham isso em conta, porque isso é muito importante. Imagina que você está instalando 20 quilômetros de fibra e a cada 2 quilômetros vão pôr uma caja de distribuição que não permite sangrado. Vocês vão ter que romper essa fibra em cada caja para fusioná-la à próxima parte, à próxima fibra, tá bem? Então, vocês vão ter que fazer 48 fusões, basicamente, multiplicado por 10 cajas, 480 fusões. Vai añadir pérdida em cable, o cable vai se quedar mais débil, tá bem? Só há pérdidas. Então, é importante que se use a caja correta, uma caja que permite sangrado do cable, ok? Bueno, como disse, a caja de distribuição, essa que já falei, uma caja de terminação, superfície e painéis de distribuição. Vamos seguir adelante. Cajas de terminação, que são? São as cajas que estão acerca de los usuários, tá bem? Então, essa é uma caja típica de terminação. A caja vai receber um cable, esse cable vai ter os hilos rollados acá para um uso posterior. São conectorizados em conectores. Esses conectores são conectados em um conector hembra-hembra. E de acá se sale com um drop cable, por exemplo, um cable qualquer, que vai sair por acá para os usuários. Tá bem? Então, entra com um cable e sai para os usuários. Seria uma caja de terminação. Como disse, hoje em dia as cajas são muito flexíveis. Muitas vezes uma caja de terminação também serve para uma caja de distribuição. Ok? Cajas de superfície são as cajas que se quedam aí em el cliente. Tá bem? Ele recebe um drop cable. Aí hace uma fusão em um pigtail. Ok? Que se queda arrolladito acá. Que chega a um conector hembra-hembra, e de aí você pode conectar uma fibra que vá até uma ONU ou uma ONT, tá bem? Usualmente essas cajas são para um ou dois adaptadores. Usualmente para um, outras vezes para dois, tá bem? Os painéis de distribuição óticos também são conhecidos como distribuidores internos óticos, DIO, ou Fiber Distribution Panel, ou mesmo patch panel ótico, tá bem? Muita gente busca por patch panel ótico. O que seria isso? É exatamente um painel de distribuição ótica, tá bem? É um painel para uso interior, ok? Que recebe a fibra por acá, por detrás. A fibra é, claro, sacada da capa exterior da fibra, se saca a capa exterior, a fibra adentra por acá. Acá há uma forma de prender a fibra. Las fibras, desculpa, prender el cable exterior. Las fibras ópticas son rolladas acá. Se hace una fusión con un pigtail que va en un conector hembra-hembra que está acá. De acá se sale con un patch cord que va até uma ONU ou um equipo qualquer. Tá bem? Essas fibras, acá se pode acomodar muitas fibras. Tá bem? Podem entrar vários cables acá, não necessita ser um cable solo. E são cajas muito populares para instalar em racks adentro de um centro de cómputos ou acerca de uma OLT. Tá bem? Cablix também tem esses distribuidores óticos. Tá bem?
Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las cajas de distribución de Cablix? Costo-benefício, alta calidad, con excelente precio, mucha flexibilidad, ¿está bien? Son cajas muy flexibles, muchas permiten ser de distribución junto con terminación, pueden ser cajas que acomodam los splitters, vários tipos distintos de splitters, viene com todos os acessórios, ok? São cajas, vamos dizer, muito flexíveis. Tienen un alto grado de protección, o sea, protege muy bien las conexiones de humedad y de lluvia, ¿ok? Porque fibra óptica e umidad são duas coisas que não caminham juntas, tá bem? A umidade danha completamente a fibra óptica, tá bem? São duas coisas que não caminham juntos. Bueno, as cajas de Cablix, ellas são cajas que podem ser instaladas em horizontal ou vertical, tá bem? Como disse, para empalme, para conector hembra-hembra ou divisor, ou a combinação de ellos. Permite sangrado de cable, já falei disso também, vem com vários acessórios, tá bem? E para os casos de vamos dizer assim, para os casos de los provedores de internet, é muito importante comprar esses produtos de um mayorista local que hace a transportação de essas cajas em grande volume. Por exemplo, ZC Mayorista em Equador compra esses produtos de contenedores, tá bem? Então, ela gasta pouco com a transportação dessas cajas, porque são cajas que não têm um custo alto, e termina que o usuário, que são os provedores de internet, pagam menos por isso. É muito melhor comprar de um distribuidor local a que importar as cajas uma a uma por el costo de transporte. ¿Está bem? Bueno, herramientas, y estoy casi terminando, disculpa por tomar más tiempo. Las herramientas son herramientas de inspección, limpieza, conectorización para trabajos con cables exteriores y herramientas de protección. Bueno, vamos a hablar acá la herramienta de inspección. La herramienta de inspección sería un microscopio, ¿está bien? Esse microscópio vai permitir que, ao conectar-se um conector acá, você pueda mirar como está a fibra óptica e, claro, limpiá-la, se é o caso, ou se a fibra óptica tem danos como esse, há que partir o conector, atirá-lo e poner outro. Bueno, há vários acessórios para limpeza de conectores, tá bem? A isopo sem pelusa, toallitas, há de todo acá, cartuchos. Me gusta muito o limpiador com pluma, tá bem? Esse limpiador de pluma é muito interessante porque é simples de usar, efetivo, limpia muito bem e perfeito para uma aplicação em campo, entende? São excelentes. Bueno, outra ferramenta muito importante quando estamos falando de fibra óptica são os cleavers. ¿Qué hace um cleaver? El cleaver parte a fibra óptica, parte o hilo de fibra óptica a 90 grados, ¿tá bem? Se você tem um cleaver de mala qualidade, você vai partir não a 90, pero a 89, a 88, a 91, e acá você tem a pérdida que se passa na conexão por conta desse erro do cleaver, tá bem? Então, imagina que 2 grados de errores, tá bem? Causa uma perda de 5 decibeles. Para quem já trabalha com isso, sabe que 5 decibeles é uma coisa gigantesca, tá bem? Então, tenha sempre um cleaver de boa qualidade, tá bem? Não necessita ser um cleaver de $1000, pero um cleaver de, al menos de boa qualidade, ok?
Muitas vezes o cleaver, quando você vai ao solo, que você cai ao solo, se choca, ele perde o alinhamento e aí não há o que fazer. Há que tirar fora o cleaver e comprar outro, ok? Bueno, as fusionadoras são máquinas como essas que têm uma que basicamente alinham a fibra e fazem a fusão da fibra acá dentro, ok? Essas máquinas, essas fusionadoras também testeiam os cables e também têm acá atrás um horno que, que vamos dizer assim, calienta o autorretrátil que vai proteger a fusão, tá bem? É importante que a fibra, aquela fusionadora, haga um alinhamento automático por el núcleo de la fibra, tá bem? Isso é importante. Que tenha uma fusão rápida. Em esse caso acá, que usamos são fusões de 7 segundos. O calentador acá, 18 segundos para calentar. É bueno também, extremamente recomendável que essas máquinas tenham um local para se poner um memory card, porque muitos clientes pedem que as fibras sejam, que os testes de los cables sejam gravados, tá bem? Então, em um memory card. Então, isso é importante. Que seja a prova da água, que suportem bem a água, ok? Custo efetivo, que tenham garantia, uma bateria de alta capacidade, isso é importante, porque muitas vezes você está em um local onde não há energia, tá bem? Para carregar a bateria, ok? E que venham com uma caja de proteção para transporte. Bueno, outro equipo um equipo usado para medir as fibras são os power meters. Há dois tipos: power meters que tiene su fuente de luz, ¿ok? Donde un equipo es power meter, el otro es fuente de luz. Se conecta la fibra acá, entre los dos, y ahí se puede saber la pérdida, ¿ok? O un power meter PON, que es usado para una red de PON. ¿Qué ese power meter hace? Ele usa el equipo que está transmitiendo el señal, una OLT, como la fuente de luz, tá bem? E usando a OLT como uma fonte de luz, ele pode medir a perda de señal em um determinado ponto, ok? São equipos importantes de ter. Um OTDR já é um equipo que é um reflectômetro óptico. Que hace esse equipo? Esse equipo atira um pulso de luz por uma fibra ao largo de uma fibra e analisa a luz que retorna, tá bem, para trás, ok? Com isso, ele pode identificar problemas em la rede e muitas outras características da rede de fibra óptica. Usualmente, a pantalla de um OTDR é dessa forma. Então, acá você tem a fibra em quilômetros ao largo e acá a perda. Então, acá está o OTDR. O OTDR, ele, por exemplo, se a fibra tem uma conexão depois de 200 metros, ele vai ensinar um sinal assim, um picozito e uma barrada, tá bem? Se a fibra tem uma curvatura muito grande, ele vai ensinar uma perda assim, tá bem? E, por exemplo, se essa fibra tem 20 quilômetros e em el quilômetro 4 ele empieza a ensinar um sinal assim, é porque a fibra está partida em quilômetro 4, tá bem? Porque esse el señal enseña el final de la fibra, ¿está bien? Então, o TDR também é um equipo muito importante de ter e que os provedores de internet tenham, ¿está bem? Não vou entrar em muitos detalhes porque tomaria dias aí. As ferramentas para trabalhar com conectores rápidos, ou seja, os fast connectors, são um pelador de cable, drop, um pelador de fibra e produtos para limpeza, tá bem? Ferramentas para trabalhar com cables exteriores são ferramentas que permitem principalmente partir o cable, que seria como uma pinça como essa ou essa,
partir as fibras, que seria uma tijeira, ou sacar a capa das fibras. Entendam que muitas vezes sacar a capa da fibra é uma missão importante e riscosa. Riscosa para a fibra, riscosa para quem está partindo. Se você não tem uma ferramenta própria para fazer isso, você vai tomar muito mais tempo, vai correr um risco muito grande de partir as mãos com um cuchillo e vai correr um risco muito grande de partir o cable, tá bem? Quem já experimentou sacar uma capa de uma fibra com um cuchillo sabe exatamente o que estou falando, ok? Então é importante ter essa classe de ferramentas para isso, tá bem? Quando você vai partir um cable muito grosso, tem que ter uma pinça especial. Não se vai partir aí com um cuchillo, tá bem? Então tenham isso todo em consideração. Hablar um pouquinho de equipos ativos, muito rapidamente, tá bem? Las OLTs, que são? São os equipos que mandam a señal para os clientes, que são ONUs, ONTs. Acá há uma foto de uma OLT de Ubiquiti, tá bem? Que é uma OLT muito adequada para instalações, vamos dizer assim, GPON para um número pequeno de usuários, até, vamos dizer, 800 usuários, coisas desse nível, trabalham muito bem as OLTs de Ubiquiti. Acá já é uma OLT de um fabricante, que é um bastidor que é muito mais grande, muito mais custoso para muito mais clientes, tá bem? Acá, uma pequena informação para quem não conhece muito do tema, como são os, qual a diferença, tá bem? A gente pensa que só há GPON, não. Iniciou-se todo com uma rede chamada PON, Passive Optic Network. Depois, EPON, que é Ethernet Passive Optic Network. E depois, GPON, que seria Gigabit Passive Optic Network, tá bem? As diferenças principais em uma EPON e uma GPON, que muita gente não sabe, é que uma é Ethernet, a outra não. A outra é um protocolo de Gigabit PON, ok? E, basicamente, quem faz as definições de los protocolos são distintas entidades, tá bem? Usam estándares distintos, então quer dizer que uma não se comunica com a outra, ok? E acá há as coisas importantes. Um cliente de EPON tem um upload e um download em 1.25. E a cada porto de uma, vamos chamar assim, OLT EPON, você pode conectar máximo 64 clientes. Já uma rede de EPON tem um upload de 2.5, um download de 1.25 e você pode ter até 128 clientes conectados a ela, ok? Acá, praticamente para finalizar, os requerimentos para ter uma boa internet em um cliente, tá bem? Se você está levando o cliente internet, TV e canais, desculpa, internet, teléfono e canais de TVs, depende da compressão, você tem que ter vamos dizer assim, señales com capacidades distintas, tá bem? E isso seria o total que um usuário deve ter para ter uma boa internet, tá bem? Acá, uma foto de uma ONT, ok? Que tem acá uma ONU, mas que, al menos acá, um switch de 4 portos, por exemplo. E acá, uma ONU de Ubiquiti, que simplesmente hace es receber uma fibra ótica e sair com um conector UTP, tá bem? Ojo que está mirando a color de esse conector? Verde, tá bem? Ou seja, acá há que usar um conector verde também, que é um APC, ok?
Basicamente seria isso. E acá ensino, vocês vão quedar-se aí com essa apresentação, basicamente ensinando a questão da coexistência, tá bem? Que essa é a beleza da fibra ótica, permitir que vários sistemas distintos, com protocolos distintos, com longitude de ondas distintas, transmitam por el mismo hilo óptico, tá bem? Vários tipos de GPON, novos, principalmente de 10 giga, por exemplo, que são protocolos que estão saindo agora, se podem instalar ao mesmo tempo na fibra. E mira acá, que por exemplo, você pode ter um OTDR prendido em uma rede, com a rede trabalhando. Por quê? Porque o OTDR usa o sinal para fazer seu estudo da rede, usa um sinal em uma longitude de onda distinto de todos esses sinais. Tá bem? Então, o sinal de uma OTDR não interfere em essa. Tá bem? Bueno, basicamente seria isso. Desculpa por tomar muito mais tempo, 30 minutos praticamente. Pero é um tema muito interessante. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante aí la, la presentación. ¿Está bien? Bueno, yo voy, déjame mirar acá cómo saco el video. Un segundo, que soy nuevo en eso. Eh, eh, Michael, yo no sé si ahora, ¿cómo vamos a hacer con las preguntas? Michael, ¿me escucha? Mm, no estoy sin comunicación con Michael ahí, pero un segundito. Michael, ¿me escucha? Un segundito que voy acá ahora. Déjame. Déjame mirar acá. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Michael, ¿me escucha? Déjame mirar acá. Se escucha perfecto. Ah, sí, alguien me pide acá para repetir la parte de que es el splitter balanceado, ¿está bien? Richard, el splitter balanceado, ¿está bien? Es un splitter a donde las salidas del splitter son iguales, ¿está bien? Se sale la misma cantidad de luz en todos los puertos. Então, vamos suponer, se estoy hablando de un splitter con una entrada, dos salidas, en las salidas, en cada una de las salidas va a salir 50% de la potencia de la luz que está entrando en el splitter. Se você está falando de um splitter balanceado de 4 portos, em cada porto vai sair 25% da potência da luz que entrou por el splitter. ¿Está bem? Basicamente é assim que trabalha um splitter balanceado. E um não balanceado, claro, vai sair com poderes distintos, depende de quão balanceado é o splitter. ¿Está bem? Bueno, seguramente Michael vai disponibilizar essa apresentação, eu creio que é em YouTube, e vai pôr aí para todos os que estão atendendo a esse webinar, tá bem? El cable, me pergunta acá Raúl, se o cable de fibra óptica sirve para uma rede IPON. Sí, sirve, tá bem? Sí, vai servir para uma rede IPON também, ok? Acá, Marcelo me pergunta qual é a diferença principal entre a fibra normal e GPON. Bueno, entenda que
la fibra es la carretera, ¿tá bem? E el GPON, los equipos de GPON seriam como se fora los vehículos, ¿tá bem? Então, uma fibra single modo pode ser usada para muitos sistemas, tá bem? Pode ser usada para um sistema GPON, pode ser usado para um sistema IPON, para um sistema XGPON, para transmitir señales de teléfono solamente, para transmitir solamente señales de vídeo ou para transmitir todos ao mesmo tempo, tá bem? Que é o que haverei de coexistência, porque a longitude da onda é distinta, tá bem? Então, Marcelo, em uma fibra single modo, tá bem, regular, com núcleo de 9 milímetros, de 9 micrones, desculpa, você pode usar equipos de PON, tá bem? Você pode usar uma fibra ótica single modo para fazer uma rede de fibra ótica FTTX, e essa rede de fibra ótica FTTX se pode conectar equipos GPON em essa rede, tá bem? Então, basicamente seria isso. Entenda que a fibra FTTX, a fibra vai ser usada para construir as carreteras, tá bem? E os equipos vão ser responsáveis por la transmissão del señal, seria como se foram os veículos, ok? La distância de IPON de 10 quilômetros, Jonathan, que você me pergunta acá, eu de verdade não tenho muito conhecimento sobre as redes IPON, porque são um pouco mais antiguas, mas eu creio, eu tenho o sentimento, tá bem, que essas redes de IPON, desculpa, elas são redes vão depender do fabricante de los equipos IPON, tá bem? Eu realmente não tenho essa informação se as redes IPON trabalham solamente com 10 quilômetros, tá bem? Isso não tenho essa informação. Isso provavelmente vai depender do fabricante de los equipos, tá bem? As redes GPON também dependem do fabricante, tá bem? De los equipos. Pero usualmente não se recomendam que vá a mais de 20 quilômetros. Claro que se vá um pouquinho mais, 20 quilômetros e 500 metros, 21, 22 quilômetros, vai trabalhar, tá bem? Nós já hicimos simulações assim, pero não se recomenda, tá bem? Muchas gracias ahí por las felicitaciones acá del seminario. Déjame mirar acá. Hola, Daniel, felicitaciones. Déjame mirar. Elvis pregunta acá, ¿cuántos clientes? Bueno, Elvis, como disse, em um porto de uma OLT, você vai prender uma fibra, tá bem? Essa fibra, você vai poder dividir essa fibra até chegar a 128 divisões, tá bem? Então, você pode pôr um splitter de 2, depois pôr um splitter de 64, e aí você está dividindo a fibra em 128, tá bem? Ou seja, você põe primeiro um splitter de 2, e depois, em cada porto desse splitter de 2, você põe um splitter de 64, tá bem? Dessa forma, você vai estar dividindo esse hilo em 2 de 64, ou seja, vai ter aí 128 clientes conectados em esse hilo. E isso é o máximo para um GPON, tá bem? Isso seria o máximo. Então, você pode combinar os splitters até chegar a uma divisão de 128, tá bem? Basicamente, essa seria a resposta para a sua pergunta. Acá me pergunta também, deixa eu mirar acá, que há muitas perguntas. Déjame mirar, tengo entendido, está bien. ¿Cuánto los divisores?
Então, acá Eduardo me hace uma pergunta muito interessante, de quanto é a distância recomendável para poner um splitter balanceado, tá bem? Eduardo, para que não haja inconvenientes. Então, há uma coisa muito importante quando estamos projetando uma rede FTTX para uso de GPON, tá bem? Quando estamos projetando uma rede FTTX para se usar em um GPON, temos que tomar em conta uma coisa que se chama pressuposto de poder, tá bem? O pressuposto de poder é exatamente o estudo que hacemos para pressupostar o poder que vai chegar em cada um de las partes da rede, tá bem? Esse pressuposto de poder é algo que toma um pouco de tempo para explicar e para ensinar, e é algo que há que fazer de forma prática, tá bem? Usualmente, isso é parte do treinamento oficial, da certificação oficial que hacemos e que seguramente esse ano vamos fazer aí em Equador, tá bem? Agora, isso tem que tomar em conta o pressuposto de poder, tá bem? Tem que se estudar como vai ser sua rede, tá bem? E ir pressupostando o poder basado em las pérdidas que você vai ter ao largo de sua instalação, tá bem? Desculpa não te poder dar uma resposta mais completa, pero essa é a resposta que puedo te dar aí em esse momento. Mas, bueno, se se pode participar do próximo certificação oficial que vamos fazer aí, seria super chévere, porque isso é um tema fundamental, tá bem, que hablamos aí. Bueno, me pregunta acá también Eduardo, cuando se hace mediciones, se conecta a los equipos de medición, ¿es necesario desconectar? No, no es necesario. Desde que, ¿está bien? No es necesario, desde que el equipo de medición que usted está usando utilice una longitud de onda de señal, ¿está bien? Un señal con longitud de onda que não interfere em los equipos que você está conectado, tá bem? Os TDRs usualmente não interferem, tá bem? E basicamente os power meters, eles podem e devem, claro, ser instalados com os equipos trabalhando, tá bem? Porque se você desconecta lá o LT em um power meter PON, você não vai ter el señal de la fuente, tá bem? E não vai poder medir, ok? Buenas tardes, me pergunta acá Rubem. Buenas tardes, el splitter no balanceado já está programada a potência por porto. Sim, essa é uma excelente pergunta. Não é configurável, Rubem. Isso você tem que comprar splitters não balanceados com distintas eh, eh, balanceos, tá bem? Há que ir se acomodando aí, tá bem? Unos que são muito populares são os 1090, os 1585, os 2080, são bastante populares, tá bem? Como os equipos, por exemplo, uma ONU, ella trabalha com um rango muito grande de poder, que vai usualmente de menos 5 decibeles até menos 25 decibeles, é um rango muito grande. Você pode acomodar muito bem esses splitters, tá bem? Não há que ter uma precisão tão gigante, tá bem? Você pode acomodar. Me pergunta acá Marcelo, então os equipos ativos formam um canal de PON? É dizer, não hablam outro. Ops, desculpa, que estou com uma chamada acá, deixa eu ver. Então, os equipos ativos formam um canal de PON, é dizer, não habla outro. Sim, sim, Marcelo. Um, ah, um equipo de PON, tá bem? Uma OLT de PON, ela vai falar solamente com uma ONU de PON, tá bem? Es como dice la questão de la, volviendo a la questão de la coexistencia, ¿está bien?
se em um lado da fibra você transmite um sinal GPON e mais um sinal de TV, de IPTV, tá bem? Del outro lado da fibra, a ONU, em el cliente, a ONU vai agarrar o sinal de la OLT solamente, tá bem? Você vai ter que pôr aí um equipo especial que vai decodificar ou que vai receber o sinal de TV. De outra forma, não há como ter TV aí em esse local, tá bem? Então, GPON se comunica com GPON e todos os outros sinais se comunicam cada um com seu próprio dispositivo, tá bem? Jonathan me habla acá, me comenta que tuve la oportunidad de mantenimiento de una IPON y luego a 10 kilómetros la comunicación con... Espérate un segundito acá. Déjame expandir acá eso porque está... No tuve una oportunidad de mantenimiento. Ah, Jonathan, yo no pude comprender muy bien acá su pregunta. Quizás usted hizo solamente un comentario acá. Conectar. Tá bem, te hice um comentário solamente. Se tenho. Edwin me pergunta se tenho um power meter, quais são os parâmetros de trabalho normais. Edwin, primeiro, seria importante definir qual tipo de power meter, tá bem? Que você vai querer. Se você vai querer um power meter PON, ok? Ou um power meter que tenha a sua própria fonte de poder, tá bem? Esse power meter, ele evidentemente tem que ser suficiente, qualquer de um dos dois que você queira, tem que ter suficiente, vamos dizer assim, capacidade para medir a potência dentro do rango que você vai trabalhar. Vamos suponer que os equipos que você está instalando aí trabalham de 5 decibeles, por exemplo, tá bem? Uma OLT grande, uma OLT importante, tem um porto de salida, em los portos de salida 5 decibeles. E as ONUs trabalham até menos 30 decibeles, vamos suponer, tá bem? Então, claro, você tem que ter um power meter que pueda medir os señales de 5 decibeles até menos 30, tá bem? Se é um power meter de 1 a 20, já não vai cobrir todo o rango que você necessita, tá bem? Também você tem que comprar power meter que vai trabalhar com a longitude de onda que você vai usar, tá bem? Então, vamos suponer que você vai trabalhar com GPON e señales de TV. Você tem que ter um power meter que trabalhe com longitude de ondas de GPON até señales de TV, que é 1550. Tá bem? Então, tem que pensar dessas duas formas. O power meter tuyo tem que medir o poder dentro do rango que você necessita e a longitude de señal que necessita também. Ok? Muchas gracias ahí por las felicitaciones que me enviaron por el. eh, Acá me pregunta Claudio, ah, ah, bueno, me comenta que está muy buena la presentación. Mucho gusto, Claudio. Me quedo muito satisfeito com isso. Se um sistema de videovigilância você poderia utilizar em uma rede GPON. Cláudio, a princípio não há nenhum problema de fazer essa instalação, tá bem? Não há nenhum problema, porque entenda que a rede GPON, você vai ter uma OLT de um lado, você vai ter uma ONU do outro lado, a salida da ONU, que vai ser? Vai ser um porto UTP, tá bem? Com cable UTP, categoria 5E, categoria 6. Esse cable UTP, você pode conectar a uma câmera, por exemplo, tá bem? E esse sinal da câmera
va a ser transmitido, ¿está bien? Por, por, el, por la estrutura GPON que usted está teniendo. Y del otro lado, en la OLT, la OLT va a recibir ese señal sin problema alguno. ¿Está bien? Se puede sí utilizar la red GPON para... Ahora, ojo, ¿está bien? Ojo, porque la red GPON, recuerda, ella tiene un upload y un download. Usted no puede querer usar una cámara ahí que necesita de un, vamos dizer assim, de um upload muito mais grande, ok? Do que el GPON pode transmitir, porque aí você vai ter um conflito, tá bem? Bueno, un poquito más de felicitaciones acá, muchas gracias. Tá bem, estão dizendo aí, vou falar com a gente de ZC para que se haga uma certificação em Cuenca, Jonathan, sem dúvida. Eu sou adicto de Equador, me gusta muito, já estive aí muitas vezes e espero poder volver muitas vezes mais e me gostaria muito de conhecer Cuenca. Tá bem? ¿Cuántos niveles de splitter puedo tener en una red GPON? Bueno, Elvis, usted me pregunta de los niveles de splitter, ¿está bien? Bueno, los splitters son hasta 1 para 64, ¿está bien? Y usted puede tener en una red GPON hasta 128 clientes por puerto. Entonces, usted puede combinar los splitters hasta llegar a dividir una fibra por 128. ¿Está bien? Usted puede hacer varias combinaciones de 1 por 4 con 1 por 8 y 16, de 32, de 64, hasta que no pase del límite de 128. ¿Está bien? Vamos a estar, Andrés, disponibilizando la presentación, ¿está bien? Yo te rogo que cualquier duda que tenga, no solamente usted, mas cualquier otro que está escuchando la presentación, que se contacte directamente con ZC Mayoristas, que tiene gente ahí mucho capacitada para ayudarles. Y evidentemente nosotros somos un time y bueno, el objetivo de nosotros, de Cablix, es que ustedes como clientes tengan suceso. ¿Está bien? Ese es el objetivo de ustedes. Yo acostumbro hablar que no somos fabricantes de cables o de accesorios o de cosas así. No somos eso. Nosotros somos una compañía que se dedica a hacer con que los clientes tengan suceso en sus instalaciones. ¿Está bien? Ese es el objetivo de nosotros. Entonces, seguramente la gente de ZC Mayoristas va a dar la primera atención y caso necesitan de un soporte, van a estar ahí en contacto con nosotros y vamos a trabajar ahí a tres manos para poder resolver las cuestiones para que el objetivo sea cumplido, o sea, de que ustedes tengan suceso. ¿Está bien? En cascata, ¿cuántos splitters puedo tener la red? Bueno, de nuevo, puede tener varios splitters, ¿está bien? Hasta que llegue la división de la red en 128, ¿está bien? Entonces, vamos a suponer que usted tenga, que usted quiera hacer splitters de 2 en 2, ¿está bien? Usted quiere usar un splitter de 1 para 2. Usted puede poner una cascada de 64 splitters de 1 para 2, ¿entiende? Splitter de 1 para 2, splitter novamente de 1 para 2, splitter novamente de 1 para 2, hasta 64 splitters, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando usted meter 64 splitters ahí de 1 para 2, usted va a tener dividido la primera fibra, la que salió de la OLT, ¿está bien? En 128, ¿está bien? Que sería 64 veces 2, 128, ¿está bien? Entonces esa es la respuesta, Rubén. Bueno,
disculpa por el tiempo, tomé ahí prácticamente 2 horas de ustedes. Espero que tengan aprovechado bastante, que sigan nosotros ahí, que hagan muchos buenos negocios, ¿está bien? Yo voy acá a me desconectar. eh, y bueno, cualquier consulta, hagan llegar ahí a la gente de ZC, que va, como siempre hacen, tratarlos con mucho cariño, mucho respeto, ¿está bien? Bueno, el correo de la gente de ZC, bueno, yo sé que ahí hay Michael, hay Juan, hay también Ronald, que son del área técnica, ¿está bien? Y, y voy a pedir para que ellos envíen sus correos electrónicos a todos ustedes que están mirando la presentación. ¿Está bien, Natalia? ¿Ok? Hay quizás algún correo para consultas. Sí, voy a pedir, Natalia, para que lleguen los correos hasta ahí. ¿Está bien? Muchas gracias por todo. Que tengan un feliz día. Que estejam protegidos. Estou aí bastante preocupado com mis amigos aí de Equador por essa pandemia, tá bem? Mas que Deus pueda cobri-los de bendições e que todos vocês puedan sair super bem, vocês e seus familiares de esse problema, tá bem? Buenos dias e até luego. Gracias, David. Recordarles que el webinar ha sido grabado y lo podrán volver a ver en nuestro canal de YouTube de ZC. La presentación se la haremos pasar en estos días y sin nada más que decir, muchas gracias por la asistencia del día de hoy y agradecerte a ti también, David. Hasta luego. Hasta luego a todos.